Às vezes, a história de outra pessoa pode mudar a sua. Se inscreva para não perder nenhuma história sincera, honesta e verdadeiramente forte sobre amor e dor. E agora, vou contar a minha história. Meu nome é Lia. Tenho 21 anos. Eu moro em Campinas com minha mãe e o novo marido dela, Caio. Ele tem 46 anos e não é meu pai, nem de longe. Mas desde o primeiro dia, ele agiu como se me conhecesse a vida inteira. Sempre atencioso, sempre por perto e sempre perto demais. Por muito tempo eu pensei que era só cuidado, e que talvez eu estivesse imaginando coisas. Tudo mudou naquela noite em que minha mãe viajou por alguns dias para a casa da irmã dela em São Paulo. Nós ficamos sozinhos. Eu saí do banho, vesti uma camisa longa de seda que mal cobria minhas coxas, e sem pensar em nada fui para o meu quarto. Eu tinha certeza de que ele já estava dormindo, mas me enganei. A porta se abriu devagarinho, e ele apareceu na soleira. Seu olhar, como de um predador, percorreu meu corpo de cima a baixo e parou. Você não tem medo de pegar um resfriado? Ele disse com um sorriso de canto, mas a voz era baixa, rouca. Eu dei de ombros, sentindo um arrepio percorrer meu corpo. Aqui dentro está quente, respondi sem me mover. De repente ele se aproximou, tanto que pude sentir o cheiro suave do seu perfume masculino, e disse baixinho, mesmo assim veste alguma coisa, senão eu perco o foco. Eu sorri sem me mexer e perguntei, e no que você estava pensando? Ele não respondeu, apenas me olhou de um jeito que ninguém nunca tinha me olhado, e então disse, eu achava que você tinha apenas crescido, mas acontece que você é perigosa. Ele se virou e saiu, deixando a porta entreaberta e eu com o coração batendo descontroladamente. Fiquei parada por alguns segundos, escutando o silêncio. O coração martelava como um louco. Uma excitação estranha se espalhou pelo meu peito, como se eu tivesse cruzado uma linha invisível, e agora não pudesse dar um passo para trás. Fechei a porta, mas não completamente assim como ele, e me deitei. A camisa de seda grudava no corpo. O frio do cabelo molhado fazia cócegas no meu pescoço. Tentei dormir, mas meus pensamentos giravam apenas em torno dele, do seu olhar, da sua voz, das suas palavras. Perigosa. De manhã, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Me entregou uma xícara de café, como se a noite anterior não existisse, e disse, você foi dormir tarde ontem. Eu o encarei por cima da xícara e respondi, e como você sabe? Ele deu de ombros e disse, a porta rangeu. Ou será que você deixou aberta de propósito? Ele acrescentou. Eu quase me engasguei. Ele se levantou, aproximou-se, inclinou-se e sussurrou, se você está jogando, saiba que eu também sei jogar. Naquele momento eu entendi, nós dois havíamos começado um jogo do qual não sairíamos os mesmos. O dia todo foi como se estivéssemos circulando um ao outro, como dois predadores antes do ataque. Ele chegava perto demais, tocava minha mão ao passar, e cada vez olhava nos meus olhos por um segundo a mais do que o necessário. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro tudo queimava. À noite, de propósito, vesti a mesma camisa de seda e fui à cozinha pegar água. Ele estava sentado à mesa, lendo algo no notebook. Levantou os olhos, e eu notei como seu olhar deslizou pelas minhas pernas, parando na minha coxa, onde o tecido se abriu um pouco. Você está com ela de novo, ele disse calmamente, mas sua voz entregava atenção. Eu me aproximei, apoiei-me na mesa como se fosse por acaso. Ela é confortável, respondi. Ou ela te incomoda? Ele fechou o notebook e disse, não me incomoda. Pelo contrário, distrai. E então ele se levantou lentamente, sem desviar os olhos, passou por mim, mal tocando meu ombro. Já na porta disse por cima do ombro, você sabe muito bem o que está fazendo, Lia. E sumiu no quarto dele, me deixando parada, sentindo uma corrente elétrica percorrer minha pele, e pela primeira vez na vida, eu queria que ele voltasse. Esperei a luz do seu quarto se apagar, e só então voltei para o meu. Mas não consegui dormir. A camisa queimava meu corpo, como se estivesse impregnada de suas palavras. Eu andava pelo quarto, tentando me distrair, mas por dentro tudo já fervia. Perto da meia-noite, ouvi passos. A porta rangeu e parou, mas ele não entrou. Apenas passou, ou fingiu que passou. Eu decidi. Abri a porta e espiei o corredor. Ele estava de pé, de costas para mim, perto da janela, vestindo calça de moletom escura e uma camiseta, como se estivesse esperando. Sem se virar, ele disse, quer água? Ou veio de camisa de novo por outro motivo? Eu dei um passo à frente. E se for? Ele se virou lentamente. Seus olhos escureceram. Então entra. A porta não está trancada. E foi para o quarto dele. Eu não pensei, apenas o segui, entrei e fechei a porta com cuidado. Ele estava de pé, de costas para mim, perto da escrivaninha.
Depois se virou, olhou nos meus olhos e disse baixinho: eu não consigo mais fingir que não vejo, que não quero. Eu me aproximei e sussurrei: então não finja. No instante seguinte, suas mãos já estavam na minha cintura. A respiração falhou. A camisa de seda escorregou dos meus ombros, e tudo que estava contido se libertou com um único toque. A manhã foi silenciosa, como se o próprio tempo tivesse medo de assustar o que havia acontecido entre nós. Acordei antes dele e fiquei olhando ele dormir. Forte e relaxado, nada parecido com o homem que eu estava acostumada a ver durante o dia, o padrasto sério e controlado. Deslizei para fora da cama com cuidado, vesti a mesma camisa de seda e fui para a cozinha em silêncio. Alguns minutos depois, ele apareceu. Cabelos bagunçados, uma camiseta em uma mão e na outra, um olhar que novamente me deu arrepios. Ele se aproximou, me abraçou pela cintura e sussurrou no meu ouvido: agora você é o meu segredo. E sabe, eu adoro guardar esse segredo. Tomamos café da manhã em silêncio, apenas os olhares falavam por nós, e cada toque parecia confirmar: não foi um erro, foi um começo. Durante o dia, ele saiu para o mercado e quando voltou, deixou um bilhete na minha mesa. Hoje à noite, de novo. Mas dessa vez, mais silêncio. Esperei dar quase meia-noite. Eu já estava na cama, mas não dormia, apenas esperava. Esperava a porta ranger. De repente a chave girou na fechadura e no momento seguinte, ele já estava na porta, vestindo um moletom escuro. Os olhos brilhavam, como os de um predador que sabe exatamente quem veio buscar. Sem dizer uma palavra, ele se aproximou, deitou-se ao meu lado, me puxou para si e sussurrou: hoje eu não saio até o amanhecer. Sua mão deslizou pelas minhas costas. A respiração ficou mais profunda. E dessa vez não foi espontâneo, não foi um impulso, mas como se tivéssemos ensaiado isso 1000 vezes. Com ternura, precisão, lentamente. Conversamos em sussurros, rimos, nos beijamos como se fosse nossa primeira noite em um mundo onde ninguém nos julgaria. Depois ele adormeceu, me abraçando forte, como se tivesse medo que eu desaparecesse. E eu fiquei ali, deitada ao lado dele pensando: que estranho, aquilo que eu temia no início se tornou algo sem o qual eu já não conseguia respirar. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. Não havia mais olhares constrangidos, pausas tensas. Pelo contrário, a casa de repente ficou leve, como se as próprias paredes tivessem aceitado nosso segredo e prometido ficar em silêncio. Ele fez o café, eu fiz ovos mexidos. Sorríamos um para o outro como se vivêssemos assim desde sempre. Em algum momento ele veio por trás, beijou meu pescoço e disse: sabe, eu nunca pensei que isso fosse possível, mas eu estou feliz. Eu me virei, olhei em seus olhos e sussurrei: eu também, mas precisamos ser cuidadosos. Ele assentiu e me abraçou forte. Eu não vou deixar ninguém estragar isso. Está ouvindo? Ninguém. E eu acreditei, porque pela primeira vez na vida, eu não me senti apenas desejada, mas verdadeiramente necessária. Naquela mesma noite, ele veio de novo, já sem hesitação, confiante, calmo. Deitou ao meu lado, pegou minha mão e disse: quer que eu te leve embora daqui para não precisarmos mais nos esconder? Eu congelei. O coração acelerou, mas depois eu assenti e pela primeira vez disse em voz alta: sim, eu quero estar com você em qualquer lugar. Ele sorriu e acrescentou baixinho: então, a partir de amanhã, começamos do zero. Só você e eu. E eu apenas me aconcheguei mais nele, sabendo que essa página em branco nós preencheríamos juntos. No dia seguinte, tudo mudou. Ele me buscou de carro, disse para minha mãe que ia viajar a trabalho por alguns dias, e eu, supostamente, ia para a casa de uma amiga. Mas, na verdade, fomos para uma cidade vizinha em Águas de Lindóia. Alugamos um pequeno apartamento por uma noite e, pela primeira vez, estávamos juntos não como uma fantasia secreta, mas como um casal de verdade. Andamos pelas ruas de mãos dadas, jantamos em um restaurante onde ninguém nos conhecia e rimos como adolescentes. Eu sentia os olhares de outras mulheres invejando-me, e percebia como ele se orgulhava de mim. Quando voltamos para o apartamento, ele fechou a porta, se aproximou, me pressionou contra a parede e disse: é assim que eu quero viver sempre. Sem me esconder, sem ninguém para atrapalhar. Passei os dedos pelo seu rosto e respondi: então não vamos esperar? Ele olhou nos meus olhos e disse baixinho: eu vou terminar com a sua mãe, mas só se você realmente quiser isso. Eu dei um passo à frente, me colei a ele e disse: eu já fiz a minha escolha. Naquela noite dormimos juntos em uma cama estreita, mas era o maior lugar do mundo, porque finalmente tinha tudo ali: calor, liberdade e nós dois. De manhã ele me acordou com um beijo, quente, lento, como se quisesse prolongar a noite, sem deixar escapar um segundo. Abri os olhos e o vi me olhando, não como um padrasto, não como um homem mais velho, mas como alguém que encontrou o que era seu.
Ele sussurrou, eu já decidi tudo. Hoje mesmo vou contar tudo para ela. Você precisa ser livre. E eu também. Meu coração se apertou de ansiedade, mas eu assenti. Estou com você, eu disse. Ele foi embora, me deixando as chaves do apartamento e uma mensagem curta. Chega de segredos. Me espera. Eu andei pelo quarto sem conseguir ficar parada, até que finalmente ele voltou. Seus olhos estavam sérios, mas não havia mais medo neles. Ela sabe de tudo. Ela foi embora, disse ele. Sem gritos, sem escândalo, simplesmente foi embora. Eu corri para ele, o abracei com força, e ele sussurrou no meu ouvido. Agora não devemos nada a ninguém, apenas um ao outro. E naquele momento eu entendi. Todas as proibições ficaram no passado, e à nossa frente, um futuro que nós mesmos escolhemos. Passaram-se alguns meses. Nossa vida em Paraty parecia um conto de fadas. Eu me entreguei completamente ao papel de sua mulher, dona da sua casa, sua musa. Caio parecia ter florescido. Sua oficina prosperava e à noite, ele me esperava com um jantar feito por suas próprias mãos. Em uma dessas noites, quando voltei cansada da lanchonete, ele me esperava na porta com um buquê de flores do campo. Você está especialmente linda hoje, Lia, ele disse, e seus olhos brilhavam de ternura. Eu sorri. Estava com um vestido de verão simples, mas a sensação do seu olhar me fazia sentir como uma rainha. Ele deslizou os dedos pela alça do meu vestido, baixando-a levemente do meu ombro, e sussurrou. Lembra como tudo começou? Com aquela camisa. Eu assenti, e ele me pegou no colo e me levou para o quarto. Agora, quem vai te despir sou sempre eu, disse ele rindo. Mas um conto de fadas não pode durar para sempre. Certa noite, quando estávamos sentados na areia da praia, ele de repente ficou sério. Lia, eu não posso mais ficar calado. Preciso te contar uma coisa. Meu coração deu um salto. Senti que algo estava errado. O que aconteceu, Caio? Perguntei. Ele pegou minha mão, acariciando-a com o polegar. O fato é que eu sempre quis uma família. Pensei que com sua mãe conseguiria construir uma. Mas então você apareceu. Ele fez uma pausa, como se as palavras estivessem presas na garganta. Apertei sua mão. O que você quer dizer? Ele ergueu o olhar para mim, cheio de dor e determinação. Eu quero que a gente tenha um filho. Um filho nosso, Lia. Eu gelei. Tudo dentro de mim ficou frio. Eu nunca tinha pensado nisso. Estava tão absorta em nossa paixão, nosso segredo, nossa liberdade, que não imaginava que poderia haver algo mais. Você quer um filho? Sussurrei. Sim, eu já queria antes de você, mas agora eu só quero que seja com você. Puxei minha mão. Fiquei com medo. Eu tinha apenas 21 anos. Não estava pronta para isso. Pensava em liberdade, em amor, em aventuras, mas não em um filho. Levantei-me, dei alguns passos na areia, tentando organizar meus pensamentos. Ele veio atrás de mim. Lia, eu entendo que pode ser muito cedo, mas não posso mentir para você. Não consigo mais viver sem pensar na nossa família, na nossa pequena cópia. Eu o encarei e pela primeira vez em muito tempo não vi paixão, nem o brilho predatório, mas desespero e dor. Ele estava disposto a tudo para ter o que sonhava, mas eu não estava pronta. Eu não sei o que dizer, Caio, sussurrei. Eu preciso pensar. Ele assentiu, e a luz em seus olhos se apagou. Senti uma rachadura se formar entre nós. Os dias seguintes se tornaram um teste. Eu estava perdida. 21 anos. Tinha acabado de fugir de casa para viver com um homem que era marido da minha mãe. Minha vida virou de cabeça para baixo, e eu estava amando essa liberdade, essa sensação de voo. Mas a ideia de um filho, de fraldas, noites sem dormir e a responsabilidade que cairia sobre meus ombros me assustava. Eu sentia que ainda não estava pronta. Queria estudar, viajar, conhecer o mundo, e não me fechar em 4 paredes com um bebê. Caio ficou distante. Parou de ir à lanchonete, não me esperava mais com o jantar. Passamos a viver como vizinhos de quarto. Ele consertava barcos. Eu trabalhava. À noite sentávamos em cômodos diferentes, cada um com seus pensamentos. A tensão crescia. Um dia não aguentei. Entrei em sua oficina. Ele estava curvado sobre um barco velho e nem levantou a cabeça. Caio, chamei. Ele ficou em silêncio. Caio, precisamos conversar. Ele largou as ferramentas, limpou as mãos em um pano e olhou para mim. Seus olhos estavam vazios. Sobre o quê? Sobre o fato de que você não quer um filho meu. Sua voz era fria como gelo. Eu não estou pronta, sussurrei. Sou muito nova. Não sei como ser mãe. Não sei como construir uma família. Mas eu sei, ele me interrompeu. Eu estou pronto para isso. Estou pronto para assumir toda a responsabilidade. Estou pronto para trabalhar dia e noite para que a gente tenha tudo o que você sonhar. Eu estou pronto para ser pai.
Mas eu não estou pronta para ser mãe. Não agora. Minha voz falhou e senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu te amo, Caio, mas não posso te dar o que você quer. Ele se aproximou, me abraçou, e eu senti seu corpo todo tremer. Eu sei que é difícil, minha menina, mas eu te amo. Esperei por você a vida toda e não posso desistir de você. Pense, por favor, apenas pense. Seremos felizes, eu prometo. Teremos uma família de verdade, como eu sempre sonhei. Ele me beijou ternamente na testa e depois saiu da oficina, me deixando sozinha na escuridão, entre o cheiro de madeira e mar. Caio, sussurrei. Corri para o cais. Lá fora já estava escuro, apenas a lua iluminava o caminho. Quanto mais eu me aproximava, mais altos ficavam os gritos. Mas não eram os gritos de Caio, eram os gritos de pescadores. Eu vi que algo estava errado. Havia muita gente no cais. Eles apontavam para o mar. Corri para mais perto e vi que o barco dele estava virado. Não havia ninguém por perto. Meu coração parou. Ouvi um dos pescadores dizer. Ele estava lá. Disse que queria ir para longe da costa, mas estava bêbado. Ele caiu. Eu tentei ajudar, mas ele estava longe demais. Eu gritei. Meu mundo desabou em um instante. Eu não podia acreditar.